Os monarcas são uma das existências mais poderosas do universo de Solo Leveling, com apenas os governantes como seus rivais. São uma antiga raça de monstros, com exércitos enormes e poderosos, que podem devastar qualquer um que cruze seu caminho. Mas qual é o nível de poder dos monarcas? Quem são os mais fortes? É isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, inscrição e ative o sininho. Agora, sem mais enrolação, vamos para a lista. 10. Monarca da Transfiguração. Quando Antares invadiu o mundo humano, Eogumun foi junto com ele e tentou ajudá-lo a esmagar Jinvou, criando inúmeros portais para convocar o resto do exército de dragões. No entanto, esse plano acabou falhando, pois Jinvou conseguiu imobilizar todos os lacaios de Antares, incluindo o próprio Eogumun. Jinvou então usou o seu teletransporte, onde ele e Antares foram para uma ilha remota no Japão, deixando o destino final do monarca desconhecido. Habilidades. Como monarca, Eogumun era um indivíduo imensamente poderoso, possuindo uma força imensa, e manifestação do corpo espiritual. 9. Monarca das Pragas. O Monarca das Pragas, rainha dos insetos, depois da descoberta que o Monarca das Sombras se voltou contra eles, o Monarca do Gelo estendeu a mão pedindo ajuda para matar o receptáculo de Ashorn. Embora o Monarca do Corpo de Ferro e Eogumun tenham recusado, Qerecha rapidamente concordou em participar. Vários dias depois, uma vez que Jinvou chegou para lutar contra o Monarca das Feras, Qerecha e o Monarca de Gelo apareceram, e os três atacaram Jinvou de uma só vez. No entanto, no meio da batalha, Qerecha ficou preocupado em fazer Beru se render à sua vontade, o que a deixou aberta para Jinvou se esgueirar por trás e cortá-la ao meio. Irritada, Qerecha regenerou todo o seu corpo e tentou usar seu veneno, mas descobriu que ele era imune a seus efeitos, levando-o a zombar dela. Enfurecido por suas provocações, Qerecha ativou sua manifestação do corpo espiritual, e o atacou com a intenção de matar, mas Jinvou se esquivou facilmente, e depois a derrotou usando sua habilidade de mutilação. Percebendo que havia perdido, Qerecha silenciosamente aceitou seu destino, assim sucumbiu aos ferimentos e morreu, com seu corpo se dissolvendo em pó. Habilidades. Como monarca, Qerecha era um indivíduo imensamente poderoso, possuía imensa força física. Como prova disso, ela foi capaz de socar Jinvou com força suficiente para fazê-lo sangrar, e conter facilmente Beru com as próprias mãos. Qerecha foi capaz de criar gigantes mãos verdes e brilhantes, de mana para seu próprio uso. Também conseguia secretar uma toxina extremamente concentrada de seu corpo. Qerecha foi capaz de reanimar e controlar os mortos usando parasitas. Possuía uma grande regeneração, onde foi capaz de se curar rapidamente da maioria dos ferimentos que sofreu em batalha, como mostrado quando ela regenerou todo o corpo, segundos depois que Jinvou a cortou ao meio. 8. Monarca do Início. O Monarca do Início, o Rei dos Gigantes, em algum momento depois que o Ser Absoluto foi expulso e assassinado, Legia foi capturado pelos governantes e contido por correntes que absorviam mana. Anos depois, como parte de seu plano final para reforçar o mundo humano com mana, para que não fosse destruído durante sua revanche com os monarcas, os governantes implantaram uma pedra essencial na parte de trás do pescoço de Legia, fazendo com que ele desenvolvesse uma sede de sangue pelos seres humanos. Habilidades. Legia era um indivíduo imensamente poderoso, tendo uma força imensa, onde apesar de ter a maior parte de sua mana drenada, ele ainda era capaz de criar rajadas letais de vento simplesmente balançando o punho. Possuía a indução da verdade, que é um feitiço entre ele e outro indivíduo que os impedia de mentir um para o outro, e a manifestação do corpo espiritual. 7. Monarca do Corpo de Ferro. O Monarca do Corpo de Ferro, ele confrontou Thomas André, ao avistá-lo no campo de batalha. No entanto, em sua arrogância, ele não percebeu que Thomas veio preparado, e foi pego completamente de surpresa, quando Belion e Beru emergiram de sua sombra. Percebendo que ele havia caído na armadilha de Thomas e Jinvou, o monarca tentou entrar em contato com Antares via telepatia, mas ficou chocado ao descobrir que Tusk havia cortado sua conexão. Enfurecido pelos truques de Jinvou, o monarca ativou sua manifestação do corpo espiritual e tentou matar Thomas, Belion e Beru sozinho. No entanto,
Seus esforços falharam, pois o trio foi capaz de dominá-lo facilmente e o derrotaram na batalha que se seguiu. Habilidades. Como um monarca, era um indivíduo muito poderoso, com uma imensa força física, manifestação do corpo espiritual, onde foi capaz de se transformar em um golem monstruoso, com cabelo verde-limão flamejante, e uma armadura cinza escura. Possuía telepatia, capaz de se comunicar telepaticamente com seus colegas monarcas. 6. Monarca do Gelo. O Monarca do Gelo era o rei do povo da neve. Depois que descobriu que o Monarca das Sombras estava contra eles, o Monarca do Gelo sabia que eles poderiam facilmente perder a guerra, com ele como seu inimigo. Como resultado, ele se reagrupou com os outros monarcas, para decidir seu próximo passo e pediu que o ajudassem a matar Jinvou, antes que fosse tarde demais. Embora alguns monarcas tenham se recusado por medo, o Monarca das Feras e Querecha concordaram em ajudar na crença de que Jinvou ainda não havia obtido sua força total. Uma vez que Jinvou apareceu para lutar contra o Monarca das Feras, o Monarca do Gelo e Querecha se juntaram a ele, e os três o atacaram de uma só vez. No entanto, quando parecia que Jinvou estava realmente morto, seu coração negro de repente começou a bater e ele começou a voltar à vida. Com o pânico que o Monarca das Sombras estava voltando, os dois monarcas tentaram acabar com Jinvou, mas foram impedidos por Ilvan. Frustrado por Jinvou, que retornou dos mortos com seus verdadeiros poderes, Monarca do Gelo tentou matá-lo jogando seu tridente nele e atacando-o com sua magia de gelo. No entanto, isso não adiantou, pois Jinvou destruiu sem esforço seu tridente com uma mão e depois o cortou no peito. Percebendo que ele havia perdido, o Monarca do Gelo só teve tempo de gritar de raiva logo antes de morrer. Habilidades. O Monarca de Gelo possuía imensa força física. Ele foi capaz de lutar uniformemente contra Golgunhei, enquanto segurava e empurrava Jinvou ao seu limite apenas com força bruta durante a segunda batalha. Possuía uma velocidade imensa, pois foi capaz de desviar facilmente dos ataques de Guanyin, e se mover rápido o suficiente para pressionar Jinvou. Durante a segunda batalha, conseguia usar magia de gelo. O monarca foi capaz de, quase sem esforço, criar enormes ondas de gelo, moldar gelo em armas, criar monstros, e até mesmo convocar enormes tempestades de gelo. Possuía a manifestação do corpo espiritual, indução do sono, que foi capaz de colocar humanos comuns para dormir apenas estalando os dedos. 5. Monarca das Feras. O Monarca das Feras, o rei dos animais. Depois que o Monarca do Gelo soube que o Monarca das Sombras se voltou contra eles, ele pediu ajuda para matá-lo, antes que seus poderes retornassem por completo e fosse tarde demais. O Monarca das Feras concordou em participar da ideia de que Jinvou ainda era fraco para enfrentá-los. Quando parecia que Jinvou estava realmente morto, seu coração negro de repente começou a bater e ele começou a voltar à vida. Percebendo com pânico que o Monarca das Sombras estava chegando, os dois monarcas tentaram acabar com Jinvou para sempre, mas foram frustrados por Ilvan, que facilmente dominou os dois e esfaqueou o Monarca das Feras. Enfurecido, o monarca tentou atacar Ilvan novamente, mas parou quando percebeu que era tarde demais para impedir o retorno do Monarca das Sombras. Sabendo que ele era carne morta se ficasse por perto, o monarca bestial abandonou o Monarca do Gelo e fugiu usando um de seus portais. Ao chegar em uma selva localizada em outro lugar do mundo humano, o monarca tentou se esconder, mas percebeu que havia sido seguido, e logo teve sua morte pelas mãos de Jinvou. Habilidades. Como monarca, ele possuía imensa força física. Como prova disso, ele foi capaz de lutar de forma equilibrada com Thomas André enquanto ainda se segurava, e quando ficou sério conseguiu derrotar Thomas completamente. Ele também foi capaz de cortar facilmente a pele de Jinvou e perfurar seu peito com suas garras. Tinha uma velocidade incrível, onde foi capaz de superar Thomas André e acompanhar Jinvou durante a batalha. Durabilidade imensa, era imensamente resistente, conseguindo suportar uma quantidade extrema de danos, como quando ficou completamente ileso depois que Thomas o socou através de vários prédios. Telecinese. O monarca era capaz de controlar e mover objetos telecineticamente. Possuía a manifestação do corpo espiritual, se transformando em um gigantesco lobisomem branco, e a capacidade de se curar rapidamente da maioria dos ferimentos, como mostrado quando ele curou seu braço segundos depois de ser cortado.
4. O monarca das chamas brancas. Baran, o rei dos demônios, lutou ao lado dos outros monarcas, incluindo o monarca das sombras Ashorna, em uma guerra devastadora com os governantes a mando de seu criador, o Ser Absoluto. À medida que a guerra avançava, Antares, o monarca mais forte, ficou com medo dos poderes de Ashorna, e ordenou que Baran e o monarca das feras o eliminassem. Sendo um monarca, Baran não teve nenhum problema em se voltar contra seu ex-aliado, e tentou matá-lo logo após ter terminado de matar uma grande parte dos exércitos dos governantes. No entanto, apesar de seus esforços, Ashorna derrotou brutalmente ele e o monarca das feras na luta que se seguiu, levando o último a fugir do campo de batalha e deixar Baran, que estava muito ferido, para se mover. Após a partida do monarca das feras, Ashorna confrontou Baran e com raiva exigiu saber por que ele o havia traído. Como ele não estava disposto a revelar que estava apenas seguindo ordens, Baran se recusou a falar e zombou de seu ex-aliado, levando Ashorna a matá-lo esmagando seu crânio em uma mão. Habilidades. Dado quão forte os outros monarcas eram, é altamente provável que a cópia de Baran, que Jinvou lutou no castelo demoníaco, fosse muito mais fraca que o verdadeiro Baran. Ele tem uma grande força física, onde conseguiu acertar Jinvou com força suficiente para cambaleá-lo, e deixá-lo na defensiva com seus ataques no arco do castelo. Convocar seu exército demoníaco através de portais, capaz de cuspir rajadas de relâmpagos de sua boca, aplicando um debuff de atordoamento em seus alvos, como um efeito bônus. Ele também foi capaz de escolher entre usá-lo como um ataque em área, ou concentrá-lo em um único oponente. Possuía também a manifestação do corpo espiritual. 3. O primeiro monarca das sombras. Ashorna, no rei dos mortos, e monarca das sombras. Ele também era o governante mais forte, e o maior fragmento de luz brilhante. Eras atrás, Ashorna lutou ao lado dos outros governantes, em uma guerra devastadora com os monarcas a mando de seu Deus, o Ser Absoluto. Quando seus irmãos se rebelaram contra o Ser Absoluto por usá-los como peões, para seu próprio entretenimento, Ashorna foi o único que permaneceu leal e tentou detê-los. Apesar de seus esforços, eles o derrotaram facilmente e o deixaram para morrer. Como seus ferimentos foram fatais, Ashorna acreditou que era o fim, e se preparou para a morte. No entanto, antes que ele pudesse morrer, ele descobriu que o Ser Absoluto havia escondido um poder monstruoso dentro de seu corpo, e prontamente o ativou, transformando-se no monarca das sombras. Agora de volta à saúde plena e ainda mais forte do que antes, Ashorna voltou à frente da batalha para continuar a luta. Mas quando voltou, descobriu que era tarde demais, pois a rebelião já havia acabado e o Ser Absoluto já estava morto. Habilidades. Como o governante mais forte e o monarca das sombras, era um dos indivíduos mais poderosos existentes. Ashorna possuía níveis incomparáveis de força física, onde foi capaz de dominar brutalmente 2 monarcas de uma só vez, e estourar o crânio de Baran, como uma uva. A autoridade do governante, Ashorna foi capaz de mover e controlar objetos telecineticamente, era capaz de extrair sombras dos cadáveres de seus inimigos, e adicioná-los ao seu exército. O monarca foi capaz de usar sombras como portais, para viajar grandes distâncias em um instante, mantinha suas sombras em armazenamento, podendo monitorá-las, e perceber seus sentidos, e possuía a habilidade de aumentar a força de todas as suas sombras ativas, em 50% na batalha. 2. Monarca da Destruição. Antares, rei dos dragões, e o monarca da destruição, lutou ao lado dos outros monarcas, em uma guerra devastadora com os governantes, a mando de seu criador, o Ser Absoluto. À medida que a guerra avançava, Antares ficou com medo dos poderes de Ashorna e ordenou que o monarca das feras e Baran o matasse. No entanto, isso provou ser um grande erro, pois não apenas Ashorna foi capaz de derrotar facilmente os 2 monarcas, mas também matou Baran como punição por sua traição. Depois disso, o monarca das sombras desapareceu de repente, permitindo que os governantes finalmente vencessem a guerra, e forçando os monarcas sobreviventes a se esconderem. Habilidades. Antares possuía uma força física quase incomparável na obra. Como prova disso, ele foi capaz de se defender facilmente contra Jinvou em sua batalha, e dominá-lo em sua luta de espadas. Era extremamente resistente. Antares possuía uma durabilidade física tão grande, que saiu ileso na maioria dos ataques de Jinvou.
e foi capaz de continuar lutando, mesmo depois que Jinvou quase o cortou completamente ao meio. O monarca também era capaz de liberar um grito infundido de mana, que levava aqueles mais fracos que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Conseguia cuspir uma rajada devastadora de fogo de sua boca. O poder por trás desse ataque foi tão grande, que foi capaz de reduzir caçadores de rank S a cinzas em um instante, e facilmente negar a maioria dos ataques de Jinvou. Tinha a manifestação do corpo espiritual, capaz de se transformar em um enorme dragão vermelho, e possuía telepatia, capaz de se comunicar telepaticamente com seus colegas monarcas. Segundo monarca das sombras. Sung Jinvou é o principal protagonista. Originalmente um caçador de rank E, infamemente fraco, ele teve a chance de uma vida quando foi selecionado como jogador do sistema, dando-lhe a capacidade única de crescer em força sem restrições. Como resultado, aproveitando as oportunidades oferecidas a ele pelo sistema, Jinvou finalmente subiu ao poder como o maior caçador da humanidade, e o segundo monarca das sombras. Habilidades. Como receptáculo do monarca das sombras, Jinvou é o caçador mais forte do mundo. Ele tem muitas habilidades, possui imensa força física. Como prova disso, ele foi capaz de anular a estátua de Deus, derrotar Thomas André, enquanto ainda se segurava, matar o monarca das feras, em 4 golpes, e cortar Antares quase completamente ao meio durante sua luta. Criação de armadura. Ao concentrar seus poderes em torno de si mesmo, Jinvou pode gerar uma armadura preta em seu corpo. Imunidade. Se for afetado por um debuff, essa habilidade o remove automaticamente de seu status, como exibido quando o impediu de ser atordoado pelo ataque de relâmpago de Baran. Desintoxicação. Se Jinvou for envenenado, esse buff cura automaticamente o veneno de seu corpo, como quando foi capaz de limpá-lo quase instantaneamente, do veneno de paralisia do Rei Formiga. No entanto, como o sistema detecta o álcool como veneno, Jinvou não pode ficar bêbado. Tenacidade. Se a saúde de Jinvou cair abaixo de 30%, este buff reduz todos os danos adicionais recebidos em 50% na tentativa de mantê-lo vivo. Longevidade. Ele é imune a todas as doenças, substâncias venenosas e quaisquer anormalidades em seu status. Este buff também lhe concede um fator de cura regenerativo, que acelera quando ele dorme. Furtividade. Jinvou é capaz de se camuflar com o ambiente e esconder todos os vestígios de presença, essencialmente tornando-se fisicamente e magicamente invisível. Sede de sangue. É capaz de intimidar magicamente um alvo até a submissão. Mercúrio. Jinvou é capaz de aumentar sua velocidade em 30%. Mutilação. Jinvou rasga um alvo em pedaços com suas adagas. Devido à sua imensa força, a maioria dos alvos sofre lesões graves no primeiro ataque. Autoridade do governante. É capaz de mover e controlar objetos via telecinese. Medo do dragão. Libera um grito infundido de mana de sua alma, que leva qualquer pessoa mais fraca que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Extração de sombras. Jinvou é capaz de extrair sombras dos cadáveres de seus inimigos e adicioná-los ao seu exército. Preservação das sombras. Preserva suas sombras no armazenamento e monitorá-las percebendo seus sentidos. Troca de sombras. É capaz de usar sombras como portais para viajar grandes distâncias em um instante. Domínio do monarca. Jinvou é capaz de aumentar a força de todas as suas sombras em 50% na batalha. E essa foi a minha lista dos monarcas mais fortes. Deixe nos comentários se para você a ordem devia ser diferente. Quero saber sua opinião. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Abraços e até a próxima.